São João, capítulo 19. Eu quero convidá-los à leitura dos versos 23 e 24. Por favor, me acompanhem nessa leitura. Diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Verso 24. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Aqui nós vemos um quadro pintado por João, na intencionalidade do Espírito Santo. Isso aqui não deve ser visto apenas como uma descrição superficial de um momento envolvendo o sofrimento de Jesus na cruz. Nesses 2 versos, o Evangelho pinta um quadro. Um quadro cuja cena central, a cena que ressalta aos nossos olhos, é a pessoa de Jesus completamente nua. A nudez de Jesus. É impossível olhar para esta cena e não ver Jesus completamente nu na cruz. Esta túnica sobre a qual eles lançaram sortes não era uma roupa externa, era uma roupa interna. As roupas externas eles dividiram, mas a túnica, uma peça que foi tecida em uma só, sem costura, uma só peça, eles tiveram muito cuidado. Eles não quiseram maltratá-la, não quiseram machucá-la, não quiseram rasgá-la. Que ironia! Eles tiveram mais cuidado com a roupa de Jesus do que com o corpo de Jesus. E a ausência dessa túnica sobre o corpo de Cristo o deixou completamente nu. Vejam se na própria estrutura do texto não há um quadro pintando aqui a nudez de Jesus. O verso 23 começa falando dos soldados. Depois se refere às vestes, às sortes, finalmente a túnica. Começa com os soldados, as vestes, as sortes sendo lançadas e a túnica. O verso 24 faz a ordem inversa. A túnica, depois uma referência à sorte sobre as vestes e finalmente termina fazendo uma referência aos soldados. É aquilo que se pode chamar de uma estrutura quiástica, ressaltando aquela figura central. Não adianta desviar os olhos. Aqui o Evangelho nos obriga a olhar para Jesus completamente nu. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim isso me provoca um pouco de constrangimento. A educação que eu recebi lá em casa, nós tínhamos uma noção muito séria a respeito da nudez dos mais velhos e das autoridades. Eu nunca vi a nudez do meu pai. Ele nunca se deixou mostrar nu diante de um filho. Meu pai já nos últimos momentos da sua vida, no hospital, aos 92 anos de idade, eu estava ali acompanhando. E mesmo quando entrava uma enfermeira para dar algum atendimento ao seu corpo, ainda em vida, e em algum momento a sua nudez precisava ser mostrada, eu não conseguia olhar. Eu me sentia na obrigação de desviar os olhos. Tal o constrangimento que aquilo me provocava. A vergonha da nudez. Então, quando eu olho para esse quadro aqui, e na minha mente eu vejo Jesus completamente nu, de braços abertos, exposto da maneira como estava, a minha primeira iniciativa é desviar o olhar. Me dá um constrangimento em imaginar o meu Senhor completamente nu. Mas o Evangelho não permite que eu desvie o olhar. O texto bíblico me obriga, faz ressaltar, coloca no centro deste bloco, Jesus completamente nu. Eu preciso olhar Jesus em sua nudez. A vergonha não é minha, a vergonha foi dele.
se isso provoca em mim algum constrangimento, tente imaginar comigo a vergonha sofrida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Expondo a sua nudez aos seus amigos, aos seus discípulos, aqueles que lhe tinham tanta reverência e tanto respeito. Que vexame, que humilhação, completamente nu. Expondo a sua nudez aos seus inimigos. Não consigo imaginar um ser humano numa condição mais fragilizada do que completamente nu diante dos seus inimigos. Eu não posso desviar o olhar dessa cena, porque aquele ali era o meu Senhor. Eu não posso deixar de olhar e ver Jesus completamente nu diante da sua mãe. Um homem adulto já, expondo a sua completa nudez diante da sua pobre mãe. Diante dos homens, das mulheres, das crianças. Aquelas pessoas que haviam visto e ouvido Jesus fazendo e falando coisas tão profundas. Aquelas pessoas que foram abençoadas por Jesus. Tantos daqueles que seguiram a Jesus, vendo nele um mestre, e muitos vendo nele o próprio Filho de Deus. Agora são obrigados a olhar e ver Jesus completamente nu. Sem roupa, que vergonha, que vexame, que humilhação. A nudez de Jesus. Jesus sofreu tudo isso para corrigir o erro que começou lá no Jardim do Éden. Lá no Éden, o primeiro homem também ficou nu, você lembra disso? Jesus vem como o segundo Adão. Jesus vem para consertar o que Adão estragou. Jesus vem para devolver à raça humana a possibilidade da salvação e da vida eterna. Mas tudo começou lá no Éden. Jesus é apresentado na Bíblia como o segundo homem ou como o segundo Adão. E é impossível ter uma noção completa, compreender completamente o significado da nudez de Jesus na cruz, se não olharmos e se não compararmos com a nudez de Adão lá no Jardim do Éden, o primeiro homem. Lá no Éden, Adão sofreu a vergonha da nudez porque foi culpado. No Calvário, Jesus, sendo inocente, sofreu a vergonha da nudez. Lá no Éden, Adão pôde cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Lá no Calvário, Jesus estava com suas mãos pregadas. Ele não tinha como cobrir a vergonha da sua nudez. Que vexame, que humilhação. Lá no Éden, Adão, porque estava nu, virou as costas para Deus. Lá no Calvário, foi Deus quem virou as costas para Jesus, estando ele nu na cruz do Calvário. Lá no Éden, Adão ocultou a sua nudez por entre as madeiras das árvores do jardim. Lá no Calvário, Jesus expôs a sua nudez sobre o madeiro da cruz. Lá no Éden, Deus foi procurar Adão. Lá no Éden, mesmo sem clamar, Adão foi procurado por Deus. Lá no Calvário, apesar de ter clamado, Jesus foi abandonado por Deus. Foi impossível reter o brado: Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Éden, Deus se aproxima de Adão culpado e nu, e tece para ele vestes das peles de um cordeiro. Que ironia! Um cordeiro que apontava para a pessoa de Cristo. Ou seja, lá no Éden, Deus vestiu Adão com a justiça de Cristo. Mas lá no Calvário, Deus vestiu a justiça de Cristo com a nudez de Adão. Lá no Éden, sendo culpado, Adão recebeu graça e misericórdia. Lá no Calvário, sendo inocente, Jesus recebeu castigo e condenação. É somente desse ponto de vista que podemos ter uma compreensão um pouco mais clara quanto a este momento tão solene, tão grave, tão humilhante, tão vergonhoso.
você tem que olhar para a nudez de Cristo. Se isso lhe provoca algum constrangimento, pense um pouquinho no constrangimento que ele passou. Eu sou obrigado a contemplar a nudez de Cristo, por mais que os meus olhos se sintam forçados a desviar o olhar. Porque quando eu olho a nudez de Cristo, eu começo a pensar que aquela nudez não era para ele, aquela nudez deveria ser a minha nudez. Aquela vergonha não devia ser dele, devia ser minha. Aquela humilhação não era para ele, era para mim. Aquela cruz, que nós chamamos a cruz de Cristo, não era dele. Aquela era a minha cruz. O mínimo que eu posso fazer é erguer os meus olhos e olhá-lo em sua nudez, em sua vergonha. O próprio Jesus disse: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Nós não podemos desviar os nossos olhos, embora ele esteja nu, na sua vergonha, sobre a cruz do Calvário. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de cada um de nós. Mas essa cena não é uma cena apenas para ser contemplada com os olhos. Esta cena não é apenas um quadro pintado. Esta cena foi uma realidade acompanhada não somente daquilo que alcança a vista, mas uma cena que alcança os ouvidos. Porque a vergonha de Jesus na cruz foi acompanhada dos sons do martelo batendo nos cravos. E se eu sou obrigado a olhar a nudez de Cristo, eu também preciso ouvir os sons da cruz. Os sons dos martelos pregando aquelas mãos inocentes que só foram usadas para abençoar por minha causa. Eu sou obrigado a olhar a nudez de Cristo, mas os meus ouvidos têm que estar abertos para ouvir os sons das gargalhadas de zombaria. O Santo de Deus, o Filho de Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. E as pessoas dizendo: salvou a tantos e não pode salvar-se a si mesmo. Que sons são esses? Que palavras são essas? Bocas que deveriam permanecer fechadas por toda a existência emitiram sons impróprios, sons indecentes. Eu contemplo a nudez de Jesus na cruz, mas eu ouço o som também. O som do choro de uma mãe sofrendo, que também deve ter se sentido forçada a não olhar para o seu filho nu na cruz, mas ali estava, e eu posso ouvir os sons dos seus soluços, o som dos soldados, o som da turba, o som das palavras de Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foram para mim essas palavras. Quando eu olho para a cruz, vejo a nudez de Jesus e ouço todos aqueles sons. 3 expressões me vêm à mente e brotam dos meus lábios. A primeira delas é: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque tu sofreste a vergonha que era minha, sofreste a nudez que era minha, ocupaste a cruz que era minha. Senhor, muito obrigado. A segunda expressão que me vem à mente, que me vem aos lábios, é: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque é somente quando eu contemplo a vergonha da nudez de Cristo é que eu sinto vergonha dos meus pecados. Porque foi por causa dos meus pecados que Ele sofreu aquela vergonha. E finalmente a última expressão que vem aos meus lábios e que tem ocupado o espaço no meu coração é a seguinte: como posso não amá-lo? Como posso não servi-lo? Como posso não viver inteiramente para Ele?
dos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria, seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som, ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Vejo o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério da tragédia irrompe a alegria, mas da morte brotou nova vida. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri para poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem aceita.